Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês algo que está no meu coração a respeito da oração estratégica, ou seja, é uma oração que nós colocamos uma estratégia em prática e essa oração também é combativa. E eu vou dizer para vocês mais detalhes agora. Amém? Primeiro eu gostaria de ler Efésios, capítulo 6, versículos 13 ao 16. Diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção, principalmente aqui para o versículo 16, onde diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, nós vivemos dias terríveis sobre a terra, terríveis mesmo. E esses dias são os dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós sabíamos que esses dias seriam muito difíceis. Mas existe, irmãos, uma forma de combatermos o mal. E esta é a forma que está descrita aqui, nesse contexto e principalmente nesse versículo. Para nós apagarmos os dardos inflamados do maligno, precisamos manter o nosso escudo de pé. Mantendo ele assim, nós vamos conseguir nos livrar, nós vamos conseguir apagar tudo aquilo que o inimigo lança sobre nós. E esse escudo, irmãos, nada mais é do que a nossa fé, que é nutrida através da palavra de Deus. E eu quero então hoje dizer para você como nós podemos usar a palavra de Deus em oração para combater o mal estrategicamente. Amém? Eu tenho falado sobre isso em devocionais anteriores e tudo mais, mas as pessoas acabam perguntando, né? E eu sempre preciso voltar neste assunto. Talvez dessa vez eu consiga explicar de uma maneira melhor. Então vamos lá. Por que eu digo que é necessário muitas vezes usar a palavra de Deus em oração? Você não precisa necessariamente orar apenas a palavra. Você pode orar, claro, aquilo que está no seu coração, aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração como direção, não tem problema. Mas em casos específicos, casos de batalha, por exemplo, de batalha espiritual, nós precisamos sim da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, quando nós oramos, há uma guerra espiritual. E se você observar em Mateus capítulo 4 e também no Evangelho de Lucas, onde fala da tentação de Jesus, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo proferia a palavra para vencer o inimigo. E é claro que ele proferia com toda a segurança, com toda a confiança na palavra. Era assim que o nosso Salvador vencia o diabo, vencia o tentador, através da palavra de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, essas situações que acontecem na nossa vida, elas acontecem para nos tentar, para tentar a nossa fé. Então eu quero começar aqui por Lucas capítulo 18. Jesus diz assim no versículo 1: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Irmãos, esse texto aqui, eu não vou lê-lo inteiro, mas ele está nos ensinando a respeito de coisas que nós oramos por muito tempo. Por exemplo, eu quero orar
pela salvação de uma pessoa, eu quero orar pela libertação da vida de uma pessoa, você vai usar esse texto aqui. Nesse texto, no versículo 7, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então veja, irmãos, que aqui Jesus está falando que Deus, o Pai, é fiel àqueles que clamam de dia e de noite. Use isso na sua oração. Clame, clame, clame e diga: a tua palavra me diz que o Pai é fiel àqueles que clamam de dia e de noite. Você estará se apoderando da palavra de Deus em oração. E, irmãos, se tem uma coisa que é verdade, é que Jesus Cristo é fiel ao que está escrito. Se o seu filho ou a sua filha está morta espiritualmente, morto espiritualmente, e você tem visto isso na vida dele, você ora pela vida dele, use este versículo. Lucas, capítulo 8, versículo 50, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Esse versículo, irmãos, é sobre a filha de Jairo. Jairo foi pedir a Jesus Cristo, foi clamar a Jesus Cristo que fosse até sua casa para orar por ela, porque sua filha estava à beira da morte. Mas a caminho de casa, ele descobriu através dos seus funcionários que a filha dele havia morrido. E Jesus foi e ressuscitou a menina. Portanto, meus irmãos, se tem alguém que tem poder sobre a morte, é Jesus Cristo. Se o seu filho está nas drogas, sua filha, está nas drogas, se está num caminho ruim, num caminho longe de Jesus Cristo, ore sobre a vida dele ou dela, sobre este versículo aqui. Tome posse desse versículo, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que pode trazer da morte espiritual para a vida. É aquele que pode trazer um jovem, um adolescente, enfim, uma pessoa dos caminhos ruins, longe de Deus, da morte espiritual, para a comunhão, para o reino de Deus, para o reino eterno de Jesus Cristo. Se você ora por uma pessoa que está enferma, então você pode usar João capítulo 11, versículo 4, onde Jesus disse assim: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Veja, irmãos, que aqui nós temos algo que nós podemos usar em oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Combata, meus irmãos, dentro da oração estrategicamente. Amém? Use a palavra de Deus como a sua estratégia em oração, porque assim você vai vencer o inimigo. Você vai vencer o inimigo que está dentro da sua casa, sobre a vida dos teus filhos. Você vai vencer o inimigo que está sobre a vida daquela pessoa que está enferma. Você vai vencer o inimigo de diversas maneiras, porque a palavra de Deus não dá apenas estes exemplos que você pode usar, mas diversos exemplos. Se você luta contra a ansiedade de algo que você sabe que vai precisar amanhã ou daqui a algum tempo e você sabe que você não tem recursos para isso, ore sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 32, que você vai vencer esse demônio da ansiedade. Esse versículo diz o seguinte: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele todas as coisas? Esse versículo, meus irmãos, é para você vencer a ansiedade. Outro versículo que te ajudará a vencer a ansiedade é Mateus capítulo 7, versículo 32, a parte B, que diz assim:
De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Coloque esse versículo no seu coração se você tem estado ansioso, pensando que no futuro você vai precisar de tal coisa ou tal coisa e você não tem dinheiro para adquirir isso. Estou falando de coisas de necessidade, amém? Não estou falando de conforto e luxo. Agora, se você se sente preocupado com coisas ali do seu dia a dia, questões, por exemplo, de trabalho, questões de pessoas que estão falando contra você, ou questões ali que envolvem a sua vida diária, você pode usar o versículo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você for orar, ore baseado neste versículo. Senhor, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. É verdade que o Senhor tem cuidado de mim. E aí você pode olhar para trás e agradecer por todo o cuidado que Jesus teve na sua vida até hoje. Há versículos também que você pode usar em oração como uma oração estratégica para abençoar. Por exemplo, você tem um filho, uma criança, um jovem, um adolescente, você pode orar por ele. 1 João capítulo 2, versículo 14, parte B do versículo, que diz assim: eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Você pode orar declarando sobre a vida do seu filho, ou sobrinho, ou seja quem for. Você pode orar declarando esta palavra e você vai estar declarando vida de Cristo sobre ele. E você vai ver os frutos desta palavra na vida dessa pessoa. Eu posso garantir a você que quando você estrategicamente ora a palavra de Deus, a sua fé é fortalecida. E você vence o mal, você vence o diabo, você vence o tentador, assim como Cristo fez. Mais um versículo para quem quer vencer a enfermidade, tá bom? Se você está enferma e você precisa de um versículo para orar, crendo que o Senhor Jesus Cristo já te deu a vitória, você pode orar Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, esse versículo nos diz que o Senhor Jesus Cristo já levou a enfermidade para a cruz. Então por que eu estou enferma hoje? Porque o inimigo usa de ilegalidade. Mas ele só pode usar de ilegalidade para entrar enquanto nós permitimos. Quando nós não permitirmos mais, então ele tem que ir embora. E é por causa disso que você precisa orar Isaías capítulo 53, versículo 4. Outro versículo que você pode usar para orar também com relação a uma enfermidade que você tenha ou que outra pessoa tenha. Você pode orar Romanos capítulo 3, versículo 25, que diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Irmãos, a palavra propiciação, ela está ligada com o sacrifício de Cristo. Diz no dicionário que propiciação é o sacrifício de sangue feito para aplacar a ira dos deuses. Esse versículo aqui, irmãos, está proposto aqui, está colocado aqui para você vencer tudo aquilo que vem por maldição. Então, por exemplo, existe uma enfermidade que você recebeu por maldição hereditária, pela maldição de um pecado cometido antes, enfim, por uma maldição. E aí, você vai usar este versículo aqui para vencer a maldição que está sobre a sua vida ou sobre a vida de outra pessoa. Muitas vezes, irmãos, os deuses, o reino espiritual maligno, cobra as vidas através de uma maldição. E muitas vezes essa maldição é manifestada através de uma enfermidade.
outras vezes por uma tendência de suicídio, outras vezes por uma tendência sexual distorcida. Enfim, você pode usar sobre esse versículo aqui. Amém? Agora, eu gostaria de dar a vocês 2 versículos para aquelas pessoas que têm medo da morte. O medo da morte, meus irmãos, se manifesta de muitas maneiras. Se manifesta com ansiedade, né? Como, por exemplo, crises de ansiedade. Se manifesta muitas vezes como toque, porque o toque, irmãos, muitas vezes a pessoa tem medo de ficar doente. É por isso que ela faz tantos rituais de limpeza, né? O medo de ficar doente, ele é um medo da morte, tá certo? Então, de diversas maneiras, o medo da morte pode se manifestar. E você pode orar, se você passa por isso, ou se você vê alguém que passa por isso, você pode orar sobre esta pessoa. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmãos, esses 2 versículos dizem que Cristo venceu a morte para nos livrar dela. Amém? Então, irmãos, você pode usar estes versículos para combater em oração de maneira estratégica. Bom, eu sugiro a você que volte essa mensagem, anote os textos, anote as estratégias, porque eu sei que você vai precisar disso para falar para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Compartilhe também, meus irmãos, esse vídeo com outras pessoas, para que elas também saibam como fazer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.